nós agora vamos falar um pouquinho sobre tipos de sujeito. Eu até trouxe outras questões. Eu acredito que eu nem trouxe questões que eu trabalhei. Olha que eu trabalhei mais de... Ainda no decorrer da semana eu vou postar alguns vídeos. Eu tentei trazer questões que não foi trabalhada lá. Tá? E aqui hoje eu já trouxe 2 questões. Nas provas tem muito mais sobre sujeito e ainda já trabalhei uma lá nos vídeos lá do YouTube, tá? Nós temos 6 tipos de sujeito. É como eu disse no início. Os sujeitos, eles não vão modificar. São 6. O que modifica é a forma que a banca, que o examinador vai pedir de você, tá? Então, quais são esses sujeitos? Eu tenho aqui o sujeito simples. Se você viu aquela aula, você já está por dentro. Você já vai compreender aqui. Inclusive, eu trouxe os mesmos exemplos, mesma explicação, justamente para que... Eu pensei em pegar outra... Eu ia trazer no caso, mapa mental, porque fica bem legal, mas eu falei, para quem já viu, que ele vê 2 vezes e aí vai solidificando o conhecimento. Quando o verbo principal de uma frase faz referência a um sujeito de um núcleo, como assim? Eu tenho um agente na frase, e eu tenho ali, no caso, um verbo. Qual que será o verbo principal? Comprou. E aquela pessoa que faz referência, no caso aí, a essa ação, quem comprou uma bicicleta? Opa, a coordenação motora sempre ruim. Quem comprou uma bicicleta? A única pessoa que eu posso dizer que é o sujeito dessa ação, que fez essa ação, foi o Paulo. Então, o Paulo comprou uma bicicleta. E por que é sujeito simples? Porque eu só tenho uma pessoa, no caso, um sujeito. Tá? Só posso dizer que Paulo comprou a bicicleta, ninguém mais. É isso o que a informação, o texto vai trazer para você. Perfeito? Eu tenho aqui o sujeito composto. Tá? O que é o sujeito composto? Ao contrário do simples, que havia apenas um, o composto ele vai ter 2. Olha bem o exemplo aqui, ó. Eu tenho Camila e Lorena. Elas o quê? Fizeram os doces da festa. Quem fez os doces da festa? Foi a Lorena e a Camila. Ambas fizeram os doces da festa. Então, é um sujeito composto. Por quê? Porque é mais de um. São 2 pessoas, tá? Executando aquela ação. Eu tenho aqui sujeito oculto ou sujeito desinencial. Inclusive, falo no vídeo que é um pouco complicado trabalhar o sujeito oculto, porque eu tenho vários nomes, nomenclaturas. Eu tenho 5, olha. Pode ser chamado de oculto, de desinencial, de elíptico, de implícito, de sujeito subentendido. Então, tenho vários nomes que eu posso me referir a ele, certo? O sujeito oculto, desinencial, é aquele que não aparece. Como assim? Ele não aparece de uma forma explícita, mas pelo contexto eu consigo descobrir se ele está ali. Como assim? Estamos muito orgulhosos de você. Estamos? Quem está no caso? Nós. Eu sei que tem um nós ali. Quando eu digo escrevi uma carta, quem escreveu? Automaticamente você vai saber, você vai perceber que foi o eu, foi a primeira pessoa, singular, eu. Ah? Então, o sujeito oculto ele vai te trazer essa destreza e você vai conseguir compreender que ele está ali. Está oculto, mas ele está aparecendo ali, tá? Nós temos aqui mais... Só um instante. Não está querendo ir? Opa. Já foi para as questões. Eu tenho aqui o sujeito determinado. O sujeito determinado é aquele que pode ser identificado, tá? No caso ali do sujeito simples. A Rita disse que vai chover. A Rita não, né? Rita disse que vai chover. Quem que disse? Quem que proferiu essa fala? Foi a Rita. Então eu consigo determinar, eu consigo dizer quem foi o sujeito daquela ação. Que ação? De dizer, de falar que ia chover, tá? Então é por isso que é o sujeito determinado. Eu consigo identificar ele dentro da frase, da oração. Eu tenho aqui o sujeito indeterminado, é aquele que eu tenho uma dificuldade de conseguir encontrar ele ali naquele meio daquela ação. Olha só, eu tenho aqui, opa, só um instante. Esqueceram de trancar a porta. Quem esqueceu? É difícil, eu não consigo compreender. Quem que esqueceu? Eu consigo apontar que foi o ciclano ou beltrano? Não consigo. Então, é indeterminado por isso. Eu não consigo
determinar quem foi o sujeito da ação. Qual era a ação? Trancar a porta. Tá? E nós temos aqui o sujeito inexistente. O que é o sujeito inexistente, pessoal? É aquela oração que não existe um sujeito. Eu não consigo encontrar aquela pessoa, né, algo que vai agir ali no meio da frase, da oração. Tá? Eu não consigo achar quem vai ser o responsável por aquela ação. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui os verbos impessoais não são acompanhados por sujeitos e podem indicar fenômenos da natureza. É o principal exemplo que eu posso dar para vocês. Inclusive, vai cair em questão agora, tá? Por exemplo, chover, nevar, fazer frio. Como eu posso dizer, choveu hoje, tá? O sujeito da ação é quem? A chuva? Ou Deus? Né? Acredito que seja Deus, mas no caso aqui da gramática, eu posso dizer que foi ele? Não posso. Ah, então é um sujeito inexistente. Gente, eu tenho aqui tempo decorrido, ser, fazer e existência ou acontecimento de algo, haver. Ah, então é algo aí, algo que já foi decorrido, que foi feito, tá? Que já existiu em algum determinado momento. Olha esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Nevou o dia todo. Quem que é o sujeito da ação? Eu não tenho. Porque fenômenos da natureza não, frases que vão apresentar aí fenômenos da natureza, dificilmente, eu acredito que nenhuma hipótese vai trazer um sujeito. Então, nós temos aqui um sujeito inexistente. Eu tenho aqui duas questões. Tá? Eu trabalhei 6 tipos de sujeito. Eu trabalhei o sujeito, no caso simples, o composto, o oculto, o indeterminado, o determinado e, no caso, a oração sem sujeito, a frase sujeito, né? Pessoal, vamos lá, vamos responder. Questão 37. A Vânia disse que é 37 e 28, todas as duas são D de dado. Perfeito. Vamos lá. Questão 37. A sujeito indeterminado em. No caso, já falei para vocês, vou reiterar novamente. O sujeito determinado é aquele que eu não consigo localizar ele na ação. Eu não consigo dizer quem foi que fez, que praticou aquele ato, aquela ação. Então, qual dessas alternativas que vai apresentar um sujeito indeterminado? Raul comeu a maçã. Eu tenho um sujeito aqui determinado, né? E também posso dizer, inclusive até simples. Então, a letra A não pode ser o nosso gabarito. Letra B, comprei um lindo batom. Quem comprou? Eu, né? No caso, fica subentendido que eu tenho aqui um eu. Então, é sujeito oculto, não é indeterminado. Letra C, trovejou muito. E aí, pessoal? Quando eu digo que trovejou, quem que pode praticar essa ação? Ninguém. Então, não existe sujeito nessa oração. Não pode ser, porque aqui eu quero o indeterminado. Eu tenho aqui letra D. Brincaram no pula-pula até tarde. Quem brincou? Eu não posso definir. Eu não consigo através dessa informação. Então, por isso que a letra D é o nosso gabarito. Pode marcar aí. Questão 28. No primeiro quadrinho da tirinha, adoramos sexta. O sujeito é, no caso, é indeterminado? Não, porque eu consigo subentender aqui que nós temos o nós. Nós temos o nós. Então, não pode ser. Letra B, simples? Também não. Eu não tenho um nome aqui, não tenho um referencial explícito aqui, tá? E único, né? Porque o simples é só um. Letra C, eu também não tenho um sujeito composto. Então, não pode ser composto. E o que sobrou para nós? Oculto. Tá? Sinal que tem uma galera que já está estudando bastante, que já está pegando de primeira aqui o conteúdo. Tá?